Olá, eu me chamo Rosana e aqui eu falo tudo que o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. E nós estamos em Defesa da Mulher, papo de psicologia. E no vídeo anterior eu falei sobre Herodias. Se você não viu esse vídeo, passa lá depois, deixa aquele like, compartilhe para que chegue a mais pessoas e veja esse vídeo. E no vídeo de hoje, a psicologia vai analisar o caso de uma outra mulher. Uma mulher cruel, sedutora, manipuladora, uma das mulheres mais perversas da história. Ela foi empurrada de uma janela e no final os cães comeram a sua carne. Vem que eu te falo quem é essa mulher. Então, a psicologia hoje vai analisar o caso de Jezabel. Jezabel era uma princesa que cresceu em terra chamada Tiro e Sidom. Jezabel cresce aprendendo a manipular deuses e homens. Filha do rei de Baal, sacerdote de Astarote e governante de Tiro. Jezabel não era apenas uma princesa qualquer. Ela foi forjada no fogo da idolatria e no culto às entidades mais temidas do mundo antigo. Seu pai assassinou o próprio irmão para tomar-lhe o trono. Ele não apenas governava, ele também oficiava como sumo sacerdote real. E foi sobre essa influência perversa que Jezabel foi criada. Desde criança, ela aprendeu a manipular os símbolos do poder, o sangue das vítimas sacrificadas, os encantamentos das sacerdotisas e o sorriso falso das alianças políticas. Jezabel era uma mulher treinada para controlar, dominar e seduzir. Uma rainha muito antes de subir ao trono. No seu coração não havia temor, apenas ambição. Mas a história de Jezabel não começa em Tiro. Começa quando Israel, o povo separado por Deus, começou a se dobrar diante de outros interesses políticos. E o responsável por essa aliança maldita foi um homem chamado Acabe, rei de Israel, o mais fraco entre os reis, que mais poder tinha. Acabe era filho de Onri, fundador de Samaria, e rei militarmente forte. Seu filho carecia da mesma fibra. Desejando fortalecer as alianças políticas e econômicas com os fenícios, Acabe aceitou uma proposta. Casar-se com Jezabel, filha do rei de Baal, foi o casamento mais catastrófico de Israel. Israel, o povo do Deus único, unia-se agora a uma linhagem que adorava Baal e Astarote. E Jezabel não veio somente como esposa, mas como conquistadora. Ao chegar em Israel, ela não se adaptou. Ela impôs sua cultura. Ela ergueu altares para Baal, ergueu santuários pagãos em terras que pertenciam ao Deus de Abraão. Jezabel não era apenas uma mulher pagã. Ela era possuída pela ambição de eliminar o nome de Deus da terra de Israel. Enquanto isso, Acabe se rendia aos seus encantos e ordem da esposa. Era Jezabel quem decidia, era Jezabel quem governava. Ela era a verdadeira força no trono de Israel. Com mãos manchadas de sangue, Jezabel caminhava pelos corredores do palácio de Samaria com vestes reais e perfumes de Tiro. Jezabel tinha um coração envenenado. Ela não via apenas poder, ela queria domínio espiritual. Não bastava sentar-se ao lado do rei. Ela precisava substituir o Deus de Israel por suas divindades. Jezabel não apenas tinha chegado, ela havia estabelecido. Agora não era apenas a esposa de Acabe, ela era a voz por trás do trono, a mente por trás das decisões e a força que corrompia a alma de Israel. Acabe, o rei covarde, cedeu a tudo. Sob influência de sua esposa, permitiu que se erguessem templos a Baal, em plena Samaria. Jezabel trouxe consigo 450 profetas de Baal e 400 de Ozerá.
ela os alimentava na própria mesa real. Obadias, homem temido a Deus, arriscou a própria vida para esconder 100 profetas. Então surgiu um homem chamado Elias. Sozinho, ele marchou até o palácio e lançou uma sentença que cortou como espada. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. 3 anos se passaram. A terra e os rios secaram. Os orvalhos não apareceram. As colheitas morreram. Israel sentia o peso da sua idolatria. E Jezabel intensificava sua fúria. Cega de ódio, mandou exterminar os profetas do Senhor. Não bastava silenciar, era preciso apagar todo vestígio de fé, da fé verdadeira. A rainha não reinava com amor. A coroa não era usada como símbolo de proteção, mas como arma. Ela não era apenas esposa de Acabe, ela era quem realmente governava. Jezabel não se contentava e nem se afastava da idolatria. Ela queria silenciar todos da oposição. Queria apagar o nome do Senhor de Israel. Jezabel ordenou massacres. Jezabel lutava com fúria. Seu objetivo era mais do que o domínio do trono. Ela desejava o controle absoluto da alma da nação. Um rei que teme profetas não é um rei, é um servo de um Deus invisível. Governe como homem ou governarei você. E Acabe aceitou e se curvou diante dela. Elias enfrentou os profetas de Baal. Jezabel, quando soube que seus sacerdotes haviam sido mortos, ela não se arrependeu, ela jurou vingança. Assim façam os deuses comigo, se amanhã a esta hora Elias ainda estiver vivo. Elias fugiu abalado. Até mesmo ele, profeta do fogo, temeu o poder maligno de Jezabel. Esse é o grande poder do mal. Não apenas espada, mas o medo, o terror psicológico e a manipulação. Jezabel não usava apenas exército, mas palavras que paralisavam reis e profetas. Enquanto Acabe continuava sob sua influência, uma cena mudaria para sempre o destino da casa real. A vinha de Nabote. Nabote, um homem justo, possuía uma vinha junto ao palácio. Acabe a desejou, mas Nabote recusou. A terra era a herança de seus pais. Frustrado, Acabe retornou ao palácio como uma criança mimada. Jezabel o viu e zombou. Tu agora és rei ou não? E foi ela quem tramou o assassinato de Nabote. Ela enviou cartas, subornou testemunhas falsas, manipulou o sistema de justiça e conseguiu. Nabote foi apedrejado até a morte. Então ela se virou para Acabe e disse: levanta-te, a vinha agora é tua. E Elias voltou com uma profecia: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o seu sangue, ó Acabe. Quanto a ti, Jezabel, os cães devorarão o seu corpo, junto ao muro de Jezreel. Era o início da queda. Anos se passaram e a profecia se cumpriu. Acabe morreu em batalha. E Jezabel, quando soube que Jeú, o novo rei, vinha em marcha, ela não fugiu. Maquiou-se, adornou-se e sentou-se na janela do palácio como se pudesse encantar o destino. Mas Jeú não era Acabe. Ele olhou para os servos e perguntou: quem está comigo? E 2 eunucos a empurraram da janela. Seu corpo foi devorado por cães. Quando foram enterrá-la, só restaram o crânio, os pés e as palmas das mãos.
A psicologia analisa Jezabel como um arquetipo de manipulação e transtorno de personalidade, o paralelo com o narcisismo e a psicopatia. Os comportamentos de Jezabel: necessidade de controle, a tentativa de dominar o ambiente e as outras pessoas à sua volta. Manipulação afetiva e instrumental. Usa a culpa e a sedução e ameaças veladas para conseguir o que quer, distorcendo fatos e verdades. Falta de empatia e arrogância. Não se importa com o impacto de suas ações sobre os outros e enxerga o outro apenas como um meio de atingir objetivos de poder. O relacionamento de Jezabel e Acabe exemplifica a codependência e a omissão. Um parceiro exerce o controle tirânico e ativo, enquanto o outro se omite, permitindo os abusos por fraqueza, medo ou comodismo. Enfim, Jezabel não passa de um rótulo cultural para descrever o transtorno de comportamento manipulador, controlador e narcisista em dinâmicas de poder interpessoal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe para que chegue a mais pessoas.